Bom dia, amigos da TV Guarani. Estamos aqui direto do estádio Telmo de Almeida, na cidade de Cosmópolis, para o jogo da volta das oitavas de final do Campeonato Paulista da categoria Sub-15, entre as equipes do Guarani e o Santos Futebol Clube. A equipe do Santos, no jogo de ida, venceu pelo placar de 3-0 e, com isso, obriga o Guarani a vencer por pelo menos 3 gols de diferença para levar. Com 3 gols de diferença, leva o jogo para os pênaltis. Se vencer por mais, aí classifica-se. O Santos joga por um empate e pode até perder por 2 gols de diferença. As equipes acabaram de fazer os seus aquecimentos. A equipe, os reservas do Santos já vão entrando no gramado, já vão se dirigindo ao seu banco de reserva. O Santos vem com a sua camisa listrada na vertical preto e branco, shorts pretos, meiões pretos. A equipe do Guarani ainda não chegou ao gramado. Lembrando que no Sub-15 são 2 tempos de 35 minutos e só iremos para o pênalti, então, se a equipe do Guarani vencer por 3 gols de diferença. Ao meu lado hoje, aqui nessa transmissão, Cauã Ribeiro nas técnicas e na imagem. E nas técnicas e nos comentários, ele, João Luiz de la Coleta. Bom dia, João. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pela TV Guarani. Mais esta disputa dessa vez, agora oitavas de final. Guarani Futebol Clube. Guarani Futebol Clube enfrentando o Santos Futebol Clube. 2 camisas pesadíssimas da base, numa fase já eliminatória do Campeonato Paulista. E lembrando, seja um sócio campeão, aproveite a oportunidade. Hoje tem Guarani também no profissional. Hoje o derby importante, valendo classificação para a Série B do ano de 2026. O derby de número 212 hoje, a partir das 17 horas. Jogo muito importante para a torcida do Guarani, para a equipe do Guarani, e a equipe conta com a sua torcida. Então seja um sócio campeão, planos a partir de R$30, associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. É só escanear o QR Code que aparece aí com a câmera do seu celular e aproveite as oportunidades. A equipe titular do Santos já vai se posicionando para o protocolo de início da Federação Paulista de Futebol. A equipe do Guarani fazendo aquele último grito de guerra lá no seu vestiário para se encaminhar aqui ao gramado. Falando do derby, Marcelo, manda, a arbitragem João. Quase internacional. Anderson Daron captará o derby no dia de hoje. Mas tem que ser... O derby profissional. Tem que ser de peso, né? Não tem jeito, que hoje o bicho pega, né? Com certeza, é um grande jogo, valendo vaga, classificação para a próxima ascensão, né? A Série B. Esperamos que tenhamos uma belíssima partida em Campinas. Lembrando que o Sub-17 também joga hoje, um pouquinho mais tarde, na cidade de Itapira. É o derbinho do Sub-17, né? Válido pelas oitavas de final do Campeonato Paulista da categoria. E no jogo de ida, a equipe do Guarani venceu pelo placar de 1-0. Já no chat aqui com a gente, o Paulo Eduardo Oliveira, vamos Guarani pra cima. Daniela Santana, bom dia. Vamos Santos. Leandro Rodrigues, vamos Bugrão. A galera já vai chegando aqui com a gente e a gente já vai lançar aquele desafio. Vamos tentar chegar a 50 likes nesse primeiro tempo, galera. Contamos com o apoio de vocês e, claro... mande sua mensagem, da onde está falando, para quem é sua torcida. À medida que o jogo for transcorrendo aqui, a gente vai tentando ler as mensagens dos amigos de casa. A equipe do Guarani vem com sua camisa verde, shorts brancos, meiões verdes. A equipe já vai aparecendo e já vai chegando ali, primeiro os reservas entrando em campo, juntamente com os titulares e a entrada também da bandeira brasileira. Daqui a pouquinho teremos o protocolo de início da Federação Paulista. Lembrando que os jogos das oitavas de final, os jogos de ida, o I9 perdeu para a equipe do Palmeiras pelo placar de 4-1. O Corinthians venceu o Audax por 2-0. O Noroeste bateu São Paulo 1-0. O Juventus bateu a Inter de Limeira por 4-0. O time da Rua de Cima perdeu para a Ferroviária por 2-0. O Red Bull Bragantino venceu pelo placar de 2-1 a equipe do Mirassol. O Esfera venceu o Desportivo Brasil pelo placar de 2-1.
Os jogos de volta acontecem todos hoje às 9 horas. Tudo pronto? Acho que houve uma alteração ali no gol do Guarani. Não é o Henrique Braz, não é o camisa 1 Felipe Eduardo, e sim o camisa 12 Guilherme Henrique, que entra na equipe titular. A gente vai ver se chega alguma mensagem aqui pra gente. A informação foi passada, não chegou nada, mas a gente tá vendo o camisa 12 ali pronto para entrar no gramado, o Guilherme Henrique. Tá tudo pronto, as duas equipes perfiladas, só aguardando agora o trio de arbitragem, o quarteto de arbitragem aqui, para termos início ao protocolo da Federação Paulista de Futebol. A equipe do Santos, a equipe do Guarani, que tem a sexta melhor campanha da competição, com 16 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Marcou 51 gols, sofreu 14, tem um saldo de 37, levou 6 cartões amarelos e nenhum vermelho. A equipe do Santos, a nona colocada na classificação geral. 16 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Marcou 60 gols, sofreu 18, um saldo de 42. Levou 5 cartões amarelos e também não teve ninguém expulso. Lembrando que essas identificações, essas advertências são para comissões técnicas. O goleiro... lembrando que essas advertências são para as comissões técnicas, já que na categoria sub-15 o cartão não é mostrado aos jogadores. E caso haja uma expulsão, ocorre a substituição disciplinar. Muito bem, agora os assistentes já estão fazendo a chamada ali, uma coisa que a gente aprendeu quando começou a fazer esses jogos da base, a gente nunca tinha reparado, mas o Renato Canadinho, o João Luiz de la Coleta, explicando pra gente que é de praxe isso. A gente não vê tanto no profissional porque os jogadores já são mais conhecidos, né, João? E aí... Na verdade, não. A gente não vê no profissional porque a documentação é entregue antecipado e na base o protocolo é um pouco diferente. Entendi. Tá bom então. Agora sim, temos o início do protocolo da Federação Paulista de Futebol com a entrada das equipes em campo. O Guarani à sua esquerda na telinha e a equipe do Santos, o Guarani à sua direita e o Santos à sua esquerda. Equipes perfiladas ali, só aguardando terminar o hino da federação para termos a execução do hino nacional brasileiro.
Muito bem, essa foi a execução do hino nacional brasileiro, agora aquele protocolo de cumprimento das equipes. E sem demora, vamos escalar as duas equipes que farão parte deste jogo de hoje, começando com a equipe do Guarani, o Bugre de Campinas. Na telinha da TV Guarani, a equipe de PC Estênico vem a campo com 12, Guilherme Henrique, 2, Raul Lima, 3, Luca Guimarães, 4, Borges, 5, Carioca, 6, Yuri, 7, Botelho, 8, Maroto, 9, Dreger, 10, Lucas Albuquerque e 11, Miquéia Jesus, essa é a equipe do Guarani. Lembrando que o Lucas Albuquerque é o capitão da equipe do Guarani. A equipe do Santos, do técnico Fabrício Monte, vem a campo com 1, Henrique Braz, 2, Felipe Gustavo, 3, Cauã Miranda, 4, João Gumbis, 5, Thiago de Barros, o capitão da equipe, 6, Danilo Ribeiro, 7, Leonardo Salim, 8, Kaique Silva, 9, Ravi Dória, 10, Arthur Lima e 11, Nicolas Paulino, essa é a equipe do Santos. E João Luiz de la Coleta, como vem o quarteto de arbitragem para hoje? Muito bem, a arbitragem hoje está a cargo de Ronald Horns Araújo, auxiliado por Claudenir Donizete e Henrique Caldeirão. E o quarto árbitro, Gustavo José Guiral. Só reforçando aos amigos de casa que no Sub-15 são 2 tempos de 35 minutos. Pelo posicionamento das equipes, a equipe do Guarani vai permanecer à direita na sua telinha e a equipe do Santos à sua esquerda. O árbitro da partida já caminha para o centro do gramado. Os assistentes, o assistente número 2, o Henrique Caldeirão, checa ali a rede da equipe do Santos, ou enquanto que o Claudenir Donizete vai checar a rede ali onde o Guilherme Henrique vai defender. O pessoal no chat perguntando o que aconteceu com o Felipe Eduardo, a gente não sabe, a informação não chegou aqui pra gente, tá? Tinha sido escalado o Felipe como titular, a gente só descobriu agora na entrada aqui das equipes, a entrada do camisa 12 e o Guilherme Henrique. Quem chegou aqui com a gente no chat? O Romeu Neto, a Cristina Rota, Carlos Silva, Charles Wendel, pra cima Guarani, hoje a transmissão vai ser top. Pessoal que faz a transmissão do Santos, tá bom. Carlos Silva, vamos pra cima. Fúria Independente Guarani Campinas, núcleo da capital. Muito bem aqui o Carlos Silva. Galera já vai chegando. E você quer mandar os seus coraçõezinhos para mostrar seu amor à torcida? Torce para o Guarani, coraçãozinho verde. Torce para o Santos, coraçãozinho preto. Tudo pronto no centro do gramado. A equipe do Santos vai dar o pontapé inicial com camisa 9, Ravi Dória. O árbitro Ronald Hornes já faz a última checagem. Já fala com os seus assistentes, verifica se está tudo ok. Positivo para o assistente 1, positivo para o assistente 2. Acho que só está esperando dar 9 horas, porque são 8 horas e 59 minutos. Ele acerta o seu cronômetro. A gente já está preparado aqui. Tudo pronto para o início de mais essa jornada esportiva aqui na TV Guarani. Guarani e Santos, válido pelas oitavas de final, jogo da volta do Campeonato Paulista da categoria Sub-15. Está valendo! Começa o jogo Guarani e Santos. E o Santos já tenta o primeiro ataque, mas a defesa do Guarani não quer nem saber, já manda essa bola pela linha lateral com 11 segundos de jogo. Vem na lateral aqui, pela lateral direita, o João Gumbis. Já toca para o Ravi Dória. Ravi Dória toca mais atrás, tentou o toque para o Kaique Silva, que de primeira tentou para o João Gumbis, mas acabou não tendo o controle da bola. Ganha a lateral a equipe do Guarani no seu campo de defesa. Lateral batido, Maroto, tentou um toque de primeira, não conseguiu afastar essa bola. Vai tocando a bola a equipe do Guarani no seu campo de defesa, o Santos pressiona. Botelho, começa mais atrás ali com o Luca Guimarães. Luca já vira lá na direita com o Raul Lima. Raul Lima pressionado, já faz o lançamento para o Miquéias. Miquéias domina, tenta passar pelo seu marcador, mas chega bem na cobertura a equipe do Santos e faz o corte. Rebate ali no meio o Carioca. Tenta chegar no seu campo de ataque, a equipe do Guarani precisa de um gol logo para colocar fogo no jogo. Luca Guimarães para Miquéias. Miquéias domina lá pelo lado direito, faz o cruzamento na área, Maroto de cabeça!
não pegou bem na bola, só pegou de raspão. A bola passa à esquerda do gol de Henrique Braz. Primeira chegada da equipe do Guarani, João. Exato, Marcelo, como você falou, o Guarani precisa do resultado, busca aí 3 gols de diferença para levar para os pênaltis e não pode relaxar. Tem que ir para cima com tudo, se preocupando, lógico, com sua defesa e já mostra aí, com menos de 2 minutos de jogo, que tá a fim de buscar esse resultado. Prepare-se para a cobrança ali do tiro de meta, o Henrique. O Henrique mandou essa bola para frente, passou de cabeça, a bola tenta chegar no Dreger ali, foi marcado, mas a bola volta com o Maroto. Maroto domina, já toca lá na direita para o Raul Lima, que avança, passou pelo seu marcador, chegou na cobertura ali, mas no toque... já foi marcada a falta. Foi marcada a falta ali, o árbitro viu se ele ia levar vantagem, acabou não levando, acabou marcando a falta lá na direita. Vem para o lançamento ali a equipe do Guarani, vai bola na área. A equipe do Guarani precisa aproveitar todas as oportunidades. O árbitro da partida já se posiciona ali na entrada da grande área, preparado para autorizar. Agora sim, autorizada a cobrança, vem o lançamento na área, fechado, afasta de cabeça a zaga do Santos. Vai tocando a equipe do Guarani no seu meio, chegou no carrinho forte o jogador do Santos para cima do camisa 10, o Lucas Albuquerque. Segunda falta da equipe do Santos na partida. O Guarani prepara-se para a cobrança no meio de campo. É o Yuri. Yuri para o Raul Lima. Raul Lima tenta a inversão do jogo aqui na esquerda para o Maroto. Maroto tenta o lençol ali, chegou. O árbitro mandou seguir, mas o Maroto recuperou, ficou ligado. Chegou, fez o corte, chega firme na marcação o Kaique Silva. Kaique Silva já toca do lado aqui para o João Gumbis. João Gumbis tenta o lançamento à frente procurando Arthur Lima. Arthur Lima já toca do lado para o Ravi Dória, que só protege porque houve o desvio do jogador do Guarani. Lateral a favor da equipe do Santos. Vem João Gumbis para a cobrança. João para o Ravi. Ravi tenta o toque no meio para o Arthur. Afasta as defesas do Guarani. No bate-rebate sobra ainda para o Santos. Chega até o Ravi, domina, põe no chão, joga no meio. Vai avançando a equipe do Santos. Toque lá na esquerda, boa chegada. Cruzamento feito de primeira, passou por um. Furou o jogador do Santos e afasta aqui a zaga do Guarani. Estava sozinho, acabou se precipitando. Lateral de graça para a equipe do Santos. Vem João Gumbis para a cobrança. Guarani, o Santos quase chega, João. Exatamente, o Santos está mostrando que não vai ficar só se defendendo, não vai jogar com o regulamento embaixo do braço, vai vir para cima. Jogo aberto, fica bonito para os dois lados. E vem a equipe do Santos, vai tocando Arthur Lima, tentou passar ali, mas foi bloqueado pelo Botelho. Botelho já lança ali na direita para o Miqueias. Miqueias avança. Raul Lima já se posicionou, mas ele prefere voltar do lado para o Carioca. Carioca inverte o jogo aqui na esquerda para o Yuri. Yuri domina, passa pelo seu marcador, que era o Ravi. Já toca mais atrás, começa de novo com o Borges. Borges para o Luca Guimarães. Luca Guimarães lá na direita para o Raul Lima. Raul Lima para, domina, faz o lançamento à frente, procurando o Maroto. Mas afasta a zaga do Santos. No meio de campo, conseguiu o toque, levou vantagem? Não, acabou não levando vantagem. E a falta foi assinalada. Primeira falta cometida pela equipe do Guarani, quase aos 5 minutos desta primeira etapa. O jogador do Guarani está lá atrapalhando ali, mas não interessa muito. E comete a falta a equipe do Guarani, a segunda falta, as 2 faltas do Guarani no seu campo de ataque. Rapaz, uma coisa, pra você olhando daqui, a diferença entre o 0 e o 8 na camisa do Santos é mínima, hein? Não, e os números? Exatamente, eu já ia perguntar quem que é o 18 que não tava na nossa relação aqui, mas é o camisa 10. É o camisa 10. É que, ó, o número, a lista preta e branca e um amarelo bem clarinho ali se mistura no meio para identificar os jogadores. A gente até vai pedir desculpa se caso ocorra a troca de nomes, porque enxergar a numeração da camisa do Santos de longe é horrível. E agora começa o entreveiro, porque o jogador do Santos jogou a bola para longe, o jogador do Guarani não gostou, o árbitro da partida já foi lá, a turma do Deixa Disto também. Mas não tinha nada que o jogador do Santos ficar carregando essa bola e jogar pra longe, né? Exatamente. O relógio é inimigo do Guarani e o Guarani vai estressar com esse tipo de situação. Ravi está sendo chamado pela arbitragem e já está amarelado, os 2 jogadores ali estão advertidos. Por mim, vai começar com isso, já começa lá no banco, mais fácil. Fica mais tranquilo os 2.
Agora eu não consegui ver quem é o do Guarani ainda. O 3 é o Luca Guimarães. Então, 3. Então, o Luca Guimarães e o Ravi do Santos já estão advertidos. Perdão, não é o Ravi, não. É que eu fui pelo negocinho na mão ali. É o camisa, acho que... Ih, rapaz, agora me perdi daqui, não consegui ver certinho o número do jogador do Santos que está. Bom, mas se você identificar ele, você passa depois, João. Camisa número 3. O 3 também? Cauã Miranda. É que justo o Cauã e o Ravi estão com a cabeleira igualzinho e com a mesma mão machucada, entre aspas. E desce a equipe do Guarani, aqui pelo lado direito, Miqueias avançou pela linha de fundo, fez o black, mas tem 2 em cima dele, já recupera a equipe do Santos, que tenta sair jogando, mas o Guarani pressiona e sofre a falta, e a falta é perigosa, João. Falta perigosa, próximo da área. O jogador do Santos questiona muito. Não, não fiz nada, não sei o que, foi sem querer. Sem querer também é falta. Diferente do que a gente ouviu esses dias. Eu ia falar as polêmicas do sem querer é falta, mas tudo bem. E o Luca Guimarães ajeita com carinho. O Maroto também tá na bola. O árbitro já posiciona a barreira na distância regulamentar. O Henrique Braz já ajeita, protegendo o seu canto esquerdo ali no gol. Lucas Guimarães concentrado. O Maroto também próximo da bola. Quem vem pra cobrança? O árbitro da partida, o senhor Ronald, verifica se está tudo ok para autorizar a cobrança. Pois é, o Ronald cometeu um pequeno equívoco agora. Peraí, João, mas você depois já fala. eu comento. Vem na cobrança, Lucas Guimarães bateu no cantinho, acabou pegando fraco, Henrique Braz faz a defesa. Ele Pode acabou, falar, na hora de posicionar a barreira, ele deu as costas aos jogadores. E jogador é uma bênção, né? Já deram uma passada enorme à frente. Furada de bola, vem a equipe do Santos. Era o Ravi Dória ali que estava chegando, mas a bola foi um pouco forte, ficou fácil nas mãos do Guilherme Henrique. Sai jogando aqui o Yuri pela esquerda. Tem na marcação firme ali o Kaique Silva. Lançamento feito procurando o Dreger. Melhor para o sistema defensivo com o Danilo Ribeiro. Danilo Ribeiro volta para o Henrique Braz, que não quer nem saber, despacha essa bola para o campo de ataque, procurando o Ravi, mas melhor para a zaga do Guarani, que afasta, acaba mandando pela linha lateral. Houve o desvio no Ravi e o assistente número 1, o Claudemir Donizete, assinala a lateral a favor da equipe do Guarani. Vulgo Lateral já... BA. A BA? Lateral já batido, vem a equipe do Guarani, vai tocando a bola, afasta a zaga novamente com o Danilo Ribeiro, mas chega firme a equipe do Guarani. Lucas Guimarães tentou o toque no meio para o Maroto, mas foi bloqueado, mas Derger recupera. Lucas Guimarães fica um bate-rebate no campo de defesa do Santos, chegou no campo do Guarani, recua com toda a tranquilidade ali o Lucas Guimarães para o goleiro Guilherme Henrique. Guilherme Henrique já sai jogando lá na direita com Raul Lima, Miqueias faz outro jogo de corpo, recebe a bola agora aqui, o Lucas Albuquerque faz o lançamento para o Miqueias, chega firme ali o lateral da equipe do Guarani, o Cauã Miranda, e já manda pela linha lateral. O Guarani tem pressa, já bateu, vem jogando, já chegamos na marca dos 10 minutos de jogo, segue 0-0 aqui no estádio Telmo de Almeida. Bola com o Borges, faz o corte, avança lá pelo lado, vai avançando a equipe do Guarani, toque de bola, procurando o Dreger, corte da zaga, volta e afasta novamente, manda essa bola pela linha lateral. Guarani, com exceção do goleiro Guilherme Henrique, todo no seu campo de ataque. A equipe do Guarani, como a gente vem falando, precisa do placar, vem buscando... Muita imposição, muita vontade nesses primeiros minutos de jogo. Só que agora o Santos rouba a bola, tenta sair no contra-ataque. Ali pelo lado esquerdo, acabou sendo bloqueado pelo Luca Guimarães. Lateral a favor da equipe do Santos, lá pelo lado esquerdo do seu campo. Enquanto o Guarani está com um franco atirador hoje, o Santos trabalha a bola, pensa, tá quase jogando assim, pelos contra-ataques, Marcelo. Por uma bola, né? Pra até matar o jogo praticamente. Vai jogando a bola, tentou o Ravi ali, mas ganha a equipe do Guarani. Vai tocando a bola no seu sistema defensivo. Vem jogando aqui pelo meio, tá sendo acossado ali pelo Arthur Lima. Tá valendo tudo isso.
Yuri tocou do lado para o Borges. Borges já faz o lançamento para o Miqueias. Miqueias domina, avança lá pelo lado direito, tocou mais do lado para o Raul Lima. Avança a equipe do Guarani pelo lado direito. Cruzamento feito, procurando o Dreger no segundo pau. Foi muito forte, mas o Dreger ainda tá na bola. Chega o Yuri mais atrás, ele segura. Dreger faz o cruzamento na área. No segundo pau para o Miqueias, afasta a zaga do Santos. Vem novamente o Miqueias, evita a saída da bola. Domina, protege, faz o corte, vai pela linha de fundo. Já invadiu a grande área. Tentou ali passar, mas chega na cobertura o jogador do Santos e aí o Miqueias comete a falta. Miqueias demorou muito para fazer o passe. Tinha plenas condições de jogar. Quis carregar e agora acabou tendo que fazer a falta aí. Terceira falta cometida pela equipe do Guarani contra 4 da equipe do Santos em 12 minutos de jogo. Prepara-se na cobrança Henrique Braz, ganha alguns segundinhos, agora despacha. Tenta ali o Raul Lima, mas sobra para o Luca Guimarães. O Luca Guimarães não conseguiu cabecear para longe, recupera, volta para a equipe do Guarani, que sai aqui na esquerda com o Yuri. Yuri tenta o lançamento para o Dreger, quase pega no contrapé, mas ele conseguiu o toque ainda para o Maroto. Maroto vai avançando, parou, voltou, toca no meio. A equipe do Guarani domina, chega até o Botelho já vira o jogo lá para o Raul Lima, avança a equipe do Guarani, cruzamento feito na área para o Dreger, de cabeça! Pra fora! Perde uma grande chance a equipe do Guarani de abrir o placar no toque de cabeça, deslocou muito bem. O Henrique só olhou, João, quase abre o placar. É o que a gente vem falando, o Guarani vem pressionando bastante, vem buscando suas chances, precisa do resultado e vem pra cima com tudo. E agora o Henrique só olhou mesmo, ficou só rezando pra que essa bola não entrasse. Desviou muito bem ali o Dreger, mas tirou um pouquinho demais. Henrique Braz vem pra cobrança, tiro de meta já batido, despachou lá pro seu campo de ataque, no bate-rebate sobra ainda com a equipe do Santos, com o Arthur Lima. Arthur Lima já tenta virar lá na esquerda, mas o Botelho rouba. E já manda para o Miqueias, aqui pela direita, avança no X1. Chega a 2 em cima, tá 2 em cima dele. Aí o Miqueias, sempre que perde a bola, comete a falta. E a quarta falta da equipe do Guarani na partida. Novamente, o Miqueias carregou muito a bola. Chegou ali na hora que estava cercado por 2, em vez de fazer o passe, quis brigar no X1. Acabou perdendo, puxa a camisa do seu adversário, falta marcada. E o pessoal já tá ligado nisso, né, João? Tá sempre 2 em cima dele, até pela habilidade que o Miqueias já vem demonstrando. Henrique Braz para cobrança, já fez o lançamento lá no seu campo de ataque, afasta de cabeça o Borges. No bate-rebate ali, a falta carga para cima do camisa 5 Carioca e a falta foi assinalada, quinta falta da equipe do Santos. Falta já batida. Luca Guimarães já faz a inversão de jogo aqui para o Yuri na esquerda. Yuri domina, volta, começa atrás novamente com Borges. Borges já faz o lançamento, agora manda lá na direita com Raul Lima. Raul Lima para Miqueias. Miqueias domina. Não Miqueias, perdão, é o Lucas Albuquerque. Lucas Albuquerque volta para o seu campo de defesa e faz a inversão de jogo para o Yuri. Belo domínio do Yuri, tocou para o Maroto. Maroto vai avançando no meio de campo. Toca mais atrás para o Botelho. Botelho inverte o jogo lá novamente para o Raul Lima. Raul Lima domina, volta para o Botelho. Botelho toca mais atrás para o Borges. Tenta abrir um pouco a defesa da equipe do Guarani com esses toques, do Santos com esses toques de bola. Botelho, agora sim, vai avançando um pouco mais. Faz o lançamento à frente procurando Yuri. Não passou de cabeça, houve o desvio. Ele deixa sair a bola, mas a bola acabou saindo pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Guarani na marca dos 15 minutos deste primeiro tempo. Segue aqui no estádio Telmo de Almeida, na cidade de Cosmópolis. Guarani 0, Santos 0. Cruzamento feito nas mãos do goleiro Henrique, que sai com toda a tranquilidade. Aí pede calma. Não tem pressa. O sistema defensivo do Guarani já está reposto, então ele não tem pressa. Agora sim, faz a ligação direta. Tenta ali o Ravi, mas quem tira de cabeça é o Borges. O Borges já manda lá na direita para o Raul Lima. Ele evita a saída pela linha lateral. Para e começa atrás com o Luca Guimarães. Luca Guimarães volta mais atrás com o Guilherme Henrique. Guilherme Henrique volta do lado para Borges. Borges para Yuri. Yuri domina, tem a marcação ali do Arthur Lima. Tenta passar, o Arthur Lima conseguiu o toque e mandou essa bola pela linha lateral. Deixa a bola mais um pouquinho no seu campo de defesa da equipe do Guarani. Pode falar, João. Não, o Henrique ele vai tentar segurar o jogo, né?
Mas ele não pode se esquecer que houve uma mudança de regra. Ficou 8 segundos com a bola em mão, ele vai dar a chance de bola parada à equipe do Guarani com um escanteio. Lançamento feito à frente, procurando o Miqueias. Miqueias tenta passar lá pelo seu marcador, o Cauã Miranda. Tentou o lançamento, foi bloqueado. Afasta a zaga do Santos, que tenta sair no contra-ataque agora. Vem o Arthur Lima. Arthur Lima tentou o toque para o Ravi, mas foi bloqueado. Melhor para a defesa do Guarani. Chega até o Guilherme Henrique. Guilherme Henrique domina, joga, puxa a bola para sua grande área. Pega com a mão, espera a movimentação dos seus companheiros, toca do lado para o Borges. Borges é pressionado pelo Ravi, faz o lançamento para o Botelho. O Botelho não conseguiu o domínio, volta com o Cauã. Cauã avança lá para a esquerda, já toca para o Leonardo Salim. Leonardo Salim mais à frente para o Cauã, que faz o cruzamento fechado. Houve o bloqueio, primeiro escanteio da partida. Escanteio a favor da equipe do Santos lá pelo lado esquerdo do seu ataque. Vai com toda a pressa do mundo o Arthur Lima para essa cobrança. Agora vai do Ronald acelerar o processo. Tá vendo que a equipe do Santos tá jogando agora sim, né? Diferente do que eu tinha falado alguns minutos atrás. O Santos agora pôs o regulamento embaixo do braço. Falou, viu, estamos ganhando de 3-0. Pra que pressa pras coisas? Então estão aí no aguardo e se a arbitragem não prestar atenção, vai ficar conivente a esse tipo de situação. Autorizada a cobrança, vem bola na área, fechado, passa por toda a extensão da área do Guarani. Quem fica com ela aqui na esquerda, o toque feito para o Maroto. Maroto tenta a ligação para o Miqueias. O Miqueias é rápido, mas a bola travou, chega a zaga do Santos. E houve a falta. Houve a falta do Kaique Silva para cima do Miqueias. Mais uma falta e a falta na intermediária de ataque. Vem Lucas Albuquerque para a cobrança. E já tocou rápido, já tocou aqui na esquerda para o Yuri. Yuri domina. Maroto vai passando por ela, tem do lado, tenta a tabela. Maroto segura, faz o toque no meio, afasta, segura a bola da equipe do Santos. E agora quem empurrou foi o jogador do Guarani. Falta cometida pela equipe do Guarani na entrada da grande área da equipe do Santos. Você quer comentar, né, Marcelo? Talvez o Ronald, lógico, né, a posição dele é melhor do que a nossa, mas da nossa direção eu não vi o movimento de braço do defensor do Santos, que ele usou, né, que ele sinalizou para falar que houve a falta. Mas o puxão agora foi muito claro na entrada da área, não tinha nem como. E agora tentou o lançamento ali, houve o desvio de cabeça, mas a bola foi direto para a linha de fundo. É só tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Guilherme Henrique na cobrança. Já ajeitou, já mandou seus companheiros irem para frente, vai dar aquela ligação direta, vai dar o chutão. Já faz o sinal novamente. Vem a equipe do Guarani, lançamento feito. Quem ganha de cabeça ali no meio de campo. No bate-rebate, sobra para a equipe do Santos. Belo toque lá na esquerda para o Arthur Lima. Arthur Lima tentou o lançamento para o Ravi. O Borges bloqueou, mas no bate-rebate, o Botelho na bola ainda consegue recuar para o Luca Guimarães. Luca Guimarães tenta o lançamento, a bola é desviada, evitou a saída pela linha lateral. Avança a equipe do Santos, tenta ali, chega até a direita. Corre o jogador do Santos para evitar a saída pela linha lateral. Dominou, é o João Gumbis. João Gumbis tenta o toque por elevação. Maroto esperto conseguiu subir de cabeça e mandar essa bola pela linha lateral. Novo lateral para a equipe do Santos. João Gumbis toca do lado. Avança a equipe do Santos, afasta a zaga do Guarani. A bola sobra mais atrás aqui com o Felipe Gustavo, que volta e começa tudo de novo com o Henrique Braz. Henrique Braz para, o Miqueias pressiona, ele é obrigado a despachar essa bola. No meio de campo, a bola sobra aqui, não fica com o Maroto. Maroto tenta o lançamento de primeira, o Miqueias estava voltando à posição irregular, nem foi na bola. Ele deu a sinalização que não queria disputar a bola, por isso lateral a favor da equipe do Guarani. Yuri na cobrança. Para o Lucas Albuquerque, acabou tocando errado, ganha a equipe do Santos, Ravi, passou por um, chega na cobertura, o Botelho e manda essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Santos, João Gumbis vem com toda a pressa do mundo aqui para a cobrança. Vem com tranquilidade, toma distância, faz o lançamento à frente, procurando o Arthur Lima, mas afastou o Borges. Miqueias complementa de cabeça, tentou o toque, o Dreger vai na disputa contra o Felipe Gustavo. Melhor para o Felipe Gustavo, que já toca para o Cauã Miranda. Cauã Miranda domina, toca no meio para Arthur Lima. Arthur Lima já volta aqui na direita com o João Gumbis. João Gumbis volta no meio com o Arthur.
tenta o lançamento à frente, a bola fica fácil ali para o Yuri, espera chegar na área para deixar para o seu goleiro, o Guilherme Henrique. Guilherme Henrique já está justamente jogando com o Yuri. Yuri tenta passar pelo Ravi, quase se complica, consegue voltar para o Borges. Borges domina, quase escorrega o Ravi em cima dele, pressiona. O Borges com problema é obrigado a mandar essa bola pela linha lateral. O Guarani quase se complica, João. Exatamente, Marcelo. Aquela velha frase, né? Pressa... Nossa... Rapidez com pressa. A equipe do Guarani precisa do resultado, precisa vir para cima, mas precisa vir organizado. A defesa bateu cabeça aí e deu uma grande oportunidade para a equipe santista. Tentou o lançamento, chegou no carrinho ali o Carioca e mandou essa bola pela linha lateral. Vem João Gumbes para a cobrança. Quem estava na jogada ali era o Thiago de Barros, o capitão da equipe do Santos. João Gumbes toma distância. Tenta ali na entrada da grande área, o toque era para o Ravi, mas afasta o Botelho, não quer nem saber, e tem o Dreger ali e o Miqueias. Na disputa de bola, melhor ali para o Felipe Gustavo, que toca de cabeça, aí o Dreger chegou puxando e cometendo a falta, a sexta falta da equipe do Guarani. Vem João Gumbes para a cobrança. Ajeita a bola, não era o João Gumbes não. Era o Nicolas Paulino. Inverteu o jogo totalmente lá na esquerda. Para o Danilo Ribeiro. Danilo Ribeiro engana ali o Lucas Albuquerque e avança com a bola. Faz o lançamento à frente, mas acabou saindo muito forte. Ficou fácil nas mãos do goleiro Guilherme Henrique, que já faz a ligação direta. Tenta no meio ali o desvio de cabeça. Lucas Albuquerque acabou perdendo. Volta a bola para a equipe do Santos. Maroto conseguiu interceptar o passe, mas perdeu novamente a bola. Avança a equipe do Santos aqui pelo lado direito. João Gumbes passou ali o Nicolas Paulino, mas preferiram voltar mais atrás para o Ravi. Ravi para Kaique. Kaique volta lá para o Thiago. Thiago já joga lá na esquerda para o Cauã. Cauã domina, tenta o lançamento na grande área para o Ravi. Ravi tenta o toque de primeira, ganha na primeira, não consegue na primeira, conseguiu na segunda. Chega para o Paulino ali. O pessoal do Santos reclama de um possível toque de mão, João. Chegou a ver alguma coisa? Olha, Marcelo, daqui eu não tive a percepção. Se houve esse toque, deve ter sido muito acidental, uma distância muito curta. E mão a distância muito curta, um desvio de bola muito curto, não é mais sancionável. Então, siga lá a pelota, lá vem a equipe do Santos. Muito bem, olha o Maroto, roubou bem a bola, mas demorou para tocar. Recuperou ali o Kaique já tentou o toque, a bola com o Arthur Lima. Tenta perder, vem o Raul Lima, chegou primeiro e mandou essa bola para longe. Recupera o Cauã, evita a saída pela linha lateral. Cauã para e o jogador da equipe do Santos, o camisa 10 Arthur Lima, sente. Volta mais atrás, Danilo, para Felipe Gustavo. Felipe manda essa bola na frente procurando o Ravi. Ele conseguiu o toque de cabeça para trás, mas não tinha ninguém do Santos. Fica fácil nas mãos do Guilherme Henrique. O jogo é paralisado, pois o Arthur Lima caiu ali no gramado e agora o árbitro da partida, o Ronald Hornes Araújo, vai verificar se está tudo ok com o jogador do Santos. Lembrando aos... Pode falar, João. Não, o Arthur ele tentou ali ficar de pé umas 2, 3, 4 vezes, bateu o pé. Ainda não tá firme ali para ficar, vamos dizer assim, em condições de jogo. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui. 637 aparelhos conectados. Nosso muito obrigado. Já chegamos a 97 likes. Muito obrigado, galera. Então, quem sabe, vamos chegar a 150 nesse primeiro tempo, vai. Novo desafio, já batemos os 50 fácil. Vamos para 150. Vem Raul Lima, conseguiu ganhar, tá valendo tudo isso. O cruzamento feito, mas foi muito aberto. O Dreger já estava avançando. Maroto na disputa de bola aqui pelo lado esquerdo, ganhou novamente. Passou por um, passou por dois. Começa atrás com Borges novamente. Borges domina, toca do lado para o Luca Guimarães. Luca vem, toca, vai para o Raul Lima lá na direita. Raul Lima procura já o Miqueias. Miqueias foi acossado, mas a bola volta com o Raul. Raul já toca do lado para o Botelho. O Botelho domina, tenta a inversão de jogo aqui para o Yuri. O toque foi bem para trás de onde ele estava, ele conseguiu se recuperar. Chega até o Borges. Borges domina, volta lá para o Raul Lima. Raul Lima toca,
Tem o Miqueias, a bola é pra ele. Miqueias, já olha ali, já encara, já vem pra cima. Passou para um, tocou no 2. Lucas Albuquerque arriscou da intermediária. Acabou pegando muito embaixo da bola. Passou longe do gol do Henrique Braz. E aproveitar, né, João, a bola pela linha lateral. Aquele recadinho para todos os torcedores da equipe do Guarani. Seja um sócio campeão, associe-se e ajude a sua equipe. Planos a partir de R$30. É só acionar aí o QR Code que está na telinha e você acompanha todas as vantagens que você pode ter sendo um sócio campeão. E lá vem a equipe do Guarani, no bate-rebate, sobra para o Maroto aqui pelo lado esquerdo. Ele não deixa a bola sair, ajeitou, faz o cruzamento fechado, mas foi muito fechado. Ficou fácil nas mãos do goleiro Henrique Braz. E o tempo vai correndo agora, quem sente ali é o Henrique Braz, que aí o árbitro da partida vai lá, a gente escuta aqui a torcida embaixo da gente, né, João? Tá cedo para isso, a gente não pode, como não somos médicos, né? E o árbitro da partida também geralmente não é médico, né? Tem que aguardar o atendimento ao jogador do Santos, já que sem goleiro não temos como reiniciar a partida. Exatamente, Marcelo. A arbitragem, ela tem o princípio e a prioridade de determinar se é para ter atendimento de imediato ou não, né? A não ser em casos específicos. Caso o médico da equipe perceba alguma coisa, ele pode invadir o campo mesmo sem autorização para atendimento ao jogador. Mas aí, nesse caso, não tinha muito mais o que o Ronald fazer. Pessoal comentando aqui do estádio Thelma de Almeida, o Cosmopolitano toma conta muito bem do seu estádio, das dependências, do seu gramado. Uma equipe com uma excelente estrutura que hoje cede o campo aqui para a equipe do Guarani, já aqui em Campinas. Mas à tarde, né, João? O bicho vai pegar e o clima já esquenta lá na cidade de Campinas, né? Exatamente. No período da tarde teremos o Derby 212. Temos o Derby 212 e o clima na cidade já está preparado para esse jogo. Tentou o lançamento ali, a volta, faz o lançamento o Henrique. Não perde, ganha Cauã, parece um Miqueias ali, acabou perdendo, avança a equipe do Santos. Houve o último toque ali do jogador do Guarani, e agora quem sente é o Cauã. E agora os jogadores do Santos começam o caicai ali. Aí cabe ao árbitro, né, João, controlar isso e dar os acréscimos necessários, né? Exatamente, não adianta os pais fazerem o que estão fazendo aqui no andar de baixo, que a gente está escutando muito bem, porque chega muito alto o volume aqui. Rapaz, o Sub-11 e Sub-12 do Campeonato Paulista já passou por essa situação. O pessoal tá tentando fazer isso, acho que no 15 também, porque não é possível falar as coisas que tá... Esse tipo de comportamento de pais que a gente tá tendo que ver aqui nas categorias de base. Não só, como eu falei, 11 e 12 já teve a punição, ficou sem torcida. 13 e 14, mesma situação. 15, 17, a gente escuta demais alguns palavreados desnecessários por parte dos pais que, em vez de incentivar o seu time, preferem criticar ou falar alguma coisa relacionada ao time do adversário. É isso aí, tá correto, né, João? Não tem nem como. Já estamos com agradecer aos 672 aparelhos conectados e já chegamos na marca de 143 likes. Obrigado, galera. Vamos lá, falta pouquinho para 150 neste primeiro tempo. Já chegamos na marca dos 30 minutos desta primeira etapa. Segue aqui no estádio Thelmo de Almeida, na cidade de Cosmópolis. 0 para o Guarani, 0 para o Santos. A falta é lá pelo lado esquerdo. Prepare-se para a cobrança. O árbitro já colocou a barreira na distância regulamentar. O Guilherme já ajeitou. Só um homem na barreira lá. O árbitro já se posiciona. Vem para a cobrança a equipe do Santos. Já autorizado. Vem lançamento na área. Aguardando ali, toma distância. Agora sim, cruzamento fechado. Tentou ali o Guilherme Henrique, mas quem chegou primeiro foi o jogador do Santos, que fez o desvio e mandou essa bola pela linha de fundo. Primeira chegada do Santos, primeiro chute ao gol
da equipe do Santos e agora fica estendido no chão o jogador do Santos ali reclamando do choque com o goleiro da equipe do Guarani no momento da disputa de bola. Disputa no alto, né, Marcelo? Ela é sempre perigosa. A arbitragem tem que ficar esperta com esse tipo de lance. O jogador do Santos chega primeiro, cabeceia por cima do gol, não trazendo nenhum perigo. Mas o Guilherme tem que sair e o risco de atingir é alto. E pelo jeito foi o que aconteceu. O departamento médico já estava ali do lado, que tinha acabado de fazer o atendimento lá pelo lado esquerdo. Ele já estava voltando para o seu banco de reserva, já aproveitou, já fez a parada ali para atendimento ao Thiago de Barros, o capitão da equipe do Santos, que foi quem foi atingido ali na disputa de bola com o Guilherme Henrique. Tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Vem para a cobrança o Guilherme Henrique, já autorizado. Como houve o atendimento, né? E não foi falta, não teve cartão, nada, né, João? O jogador tem que ser retirado de campo, né? Exatamente, ele tem que ficar fora do gramado até a autorização da arbitragem. Cobrança feita, tenta de cabeça, quem toca é o jogador do Santos. Vem o Ravi na disputa, conseguiu evitar a saída pela linha lateral. Ravi, passou bem pelo Borges, tem na cobertura ali o Yuri, mas passou também. Chega no João para fazer o cruzamento, afasta a zaga do Guarani. A bola chega até o Maroto. Maroto domina, toca do lado, mas tocou muito forte. A bola sobra para o Ravi, que invadiu a grande área. Chegou o Botelho, mas aí chegou no carrinho o Ravi para cima do Botelho e a falta foi assinalada. Essa falta do Ravi muito forte, até uma entrada forte. Ali o Ronald preferiu ficar só na conversa. Mas é uma falta que pode levar a um certo risco. No bate-rebate, o lançamento aqui tentando o Miqueias, afastou ali o Felipe Gustavo, lateral a favor da equipe do Guarani. Dreger na cobrança para o Miqueias. Miqueias domina, 2 em cima dele. Tentou o cruzamento, jogou para cima do Felipe e ganha escanteio. O primeiro escanteio a favor da equipe do Guarani, pelo lado esquerdo do seu campo, na marca dos 33 minutos. Vem o Maroto para a cobrança. De pé trocado. Já autorizada a cobrança. O Lucas Albuquerque ia chegar para um toque curto, mas foi marcado. Maroto precisou no cruzamento no segundo pau. Chegou um pouquinho atrasado ali o Botelho. Tocou de cabeça já sem ângulo. O camisa 4, o Borges ali. Tocou de cabeça, mas já sem ângulo. A bola foi direto pela linha de fundo. É tiro de meta a favor da equipe do Santos. Escanteio muito fechado, né, Marcelo? Na hora que o atacante, né, a equipe do Guarani chega no ataque, tá muito próximo à linha de fundo, sem ângulo, no cabeceio, a bola foi direto pela rede do lado de fora. Tiro de meta já batido, Borges ganha de cabeça, tenta o toque ali para o Miqueias. Miqueias põe no chão, toca para o Raul. Raul faz o lançamento à frente procurando o Dreger. Dreger vai na disputa de bola, melhor ali para a zaga do Santos, só que o jogador do Santos não teve o domínio, era o camisa 6, o Danilo Ribeiro, ganha a lateral a equipe do Guarani, já batido, bola com o Miqueias, 2 em cima dele, conseguiu passar no meio, tentou levar e foi puxado, e o assistente número 2, o senhor Henrique Caldeirão, assinala a falta, a 8ª falta cometida pela equipe do Santos. Teremos 4 minutos, Marcelo. Suficiente, João? Suficiente, teve aí os atendimentos e tudo. Mas foi a única paralisação, digamos assim, de maior demanda de tempo, foram os atendimentos mesmo. E eu acho que está dentro do padrão os 4 minutos. E o mais engraçado foi o técnico do Santos ir lá reclamar. Para ele é um absurdo de... Cruzamento feito, desvio! Defendeu Henrique, espalma essa bola. A equipe do Guarani ainda tem ela. O jogador do Santos conseguiu o toque, mandou essa bola para escanteio. É novo escanteio a favor da equipe do Guarani aqui pelo lado esquerdo. Vem Maroto para a cobrança. Que cobrança de falta. Maroto bateu o escanteio no segundo pau novamente. Afasta a zaga do Santos. Mas a sobra do Guarani. Parou, tentou o lançamento, volta com o Lucas Albuquerque, faz o lançamento, afasta a zaga do Santos novamente, que tenta colocar a bola no chão com o Arthur Lima, mas ganha ali o Dreger, já toca para o Maroto aqui pelo lado esquerdo, ele para, começa mais atrás com o Lucas Albuquerque, Maroto no jogo de corpo, ganhou, vai avançando, tentou o cruzamento, fechado! Henrique Braz faz a defesa, o Botelho tava lá enxuriçando a vida do Henrique.
Exatamente, o Henrique já tinha feito uma grande defesa, agora o cruzamento bastante fechado novamente, né? Em direção ao gol, o Henrique subiu, chegou primeiro que todo mundo e fez a defesa. Até o cruzamento saiu fechado porque o Maroto, a perna boa é a direita, né? Ele fez o cruzamento com a esquerda, não pegou bem, mas quase engana o goleiro. E agora o cruzamento do Santos na grande área, afasta a defesa do Guarani, volta aqui mais atrás com o Kaique. Kaique já toca na frente para o Ravi, mas ganha bem o Carioca. Começa mais atrás com o Yuri. Yuri ajeita. Tenta o lançamento à frente para o Maroto, melhor para o Thiago. Thiago toca de cabeça, fica aqui, o Dreger protege e ganha lateral a favor do Guarani. Dreger deixa aqui para o Yuri. Passamos dos 36 minutos, segue 0-0. Yuri para o Dreger, mas o árbitro assinala o puxão do Dreger, a 7ª falta cometida pela equipe do Guarani. Empurrão, no caso, né, Perdão, Marcelo? obrigado. Empurrão do Dreger, ele foi aquele famoso jogo de corpo, só que o ombro a ombro é uma situação, tanto que ele já fala, né? Ombro a ombro é permitido, ombro nas costas é falta. Aí o Felipe Gustavo estava ameaçando fazer a cobrança, aí o Henrique Braz e a equipe do Santos vai ganhando todo o tempo do mundo. Henrique fez o lançamento na frente, afasta a zaga do Guarani, manda o lançamento à frente tentando o Lucas Albuquerque, mas afasta o Danilo Ribeiro. No pinga-pinga ali, a bola, o Botelho tentou o domínio, não conseguiu. Lateral a favor da equipe do Santos lá pelo lado esquerdo do seu ataque. Vem Cauã Miranda para a cobrança. Cobrança feita para Arthur Lima. Arthur volta para o Cauã. Cauã para, faz o giro, volta mais atrás. Faz a inversão de jogo aqui na esquerda, na direita para o João Gumbes, mas a bola foi muito forte, o João Gumbes estava um pouco mais à frente, não conseguiu voltar a tempo, ganha a lateral a equipe do Guarani. Maroto puxou, fez o giro, avança para o seu campo de ataque, foi empurrado aqui e o árbitro, o técnico do Santos não gostou nada, mas o empurrão foi bem na nossa frente aqui, João. Pois é, Marcelo, eu acredito que a reação dele tenha sido com o jogador dele, bom. né? Porque não tem como ele discutir esse tipo de ação junto à arbitragem. Um empurrão claríssimo. Ele ficou mais bravo, foi com o jogador de fazer uma falta dessas no último minuto de jogo, próximo da sua área. Vem Maroto para a cobrança. Quase todo mundo na grande área do Santos. Lançamento feito na marca do pênalti. O toque de cabeça. Virou Borges, mas acabou pegando fraco na bola. Ele conseguiu o giro, mas o chute acabou saindo fraco. Henrique Braz fez a defesa com tranquilidade, João. Exatamente, uma cobrança de falta boa. Quase pega o Henrique em posição desfavorável. Na hora do giro do Braz ali, a bola acabou saindo muito fraca. Não pegou em cheio na bola, falta marcada. Quer dizer, chance desperdiçada e tivemos uma falta aí no meio campo. Uma pequena carga para cima do jogador do Guarani. Lançamento feito, procurando o Maroto. Afasta o João Gumbes. Já toca na frente. O árbitro da partida, aos 39 minutos, põe ponto final neste primeiro tempo. De até aqui, Guarani 0, Santos também 0. Galera, a gente volta já. Vamos tomar uma água, fazer um pit stop aqui e preparar tudo, as estatísticas deste primeiro tempo. A gente volta já. Não saia daí.
Bem, amigos, estamos de volta aqui direto do estádio Telmo de Almeida, na cidade de Cosmópolis. E se as equipes já estão voltando para o segundo tempo e sem demora, vamos às estatísticas do primeiro tempo na telinha da TV Guarani. A equipe do Guarani, 7 chutes, 3 na direção do gol. Cometeu 7 faltas, teve 2 escanteios a seu favor, nenhum impedimento assinalado contra. Teve uma advertência para o camisa 3, Luca Guimarães. A equipe do Santos foi um chute, não foi na direção do gol. Cometeu 10 faltas, teve um escanteio a seu favor e nenhum impedimento. E uma advertência também para o camisa 3, o Cauã Miranda. João, e o primeiro tempo? Como foi? Marcelo, os números mostram, no primeiro tempo, a equipe do Guarani veio para cima, veio buscando resultado, e enquanto a equipe do Santos vem se segurando e buscando ali aquela única bola ali só para resolver o problema. Para eles o resultado de 0-0 tá lindo, 1-0, mesmo perdendo de 1-0 tá maravilhoso. Então eles estão jogando com o regulamento embaixo do braço, sem pressa para nada. E o controle e a arbitragem nesse primeiro tempo? Não comprometeu em nada, um jogo bastante truncado. Foram 17 faltas no total. 17 faltas marcadas, né? Porque existiam situações onde que houve uma, houve duas e só na terceira que foi feita a marcação da falta. Mas um jogo bastante truncado, o Ronaldo tendo bastante trabalho aí. E agora o segundo tempo promete ser um pouco mais nervoso por parte da equipe do Guarani. E a equipe do Santos vai tentar buscar ainda deixar ele de maneira mais lenta possível. O P6 técnico aqui conversando com o Lucas Albuquerque e o Miqueias, dando as últimas orientações. Agora a equipe do Guarani ficará à esquerda na sua telinha e a equipe do Santos à sua direita. A equipe do Guarani é a mesma que terminou a primeira etapa. Eu acredito que houve uma substituição na equipe do Santos e daqui a pouco a gente vai identificar para os amigos de casa qual foi essa substituição. É que eu vi um dos jogadores com a mão machucada saindo. Eu acho que é o Ravi que saiu. Não, acho que é o Ravi mesmo. E aí vem o jogador já aqui pra... Mão machucada. Aí entrou outro com a mão machucada também, só que agora a catala preta. Só que a catala é preta. Eu vou falar pra você, velho. Ô, frescura, pra não dizer outra coisa. São 2 substituições no Santos. A gente vê mais um ali chegando, são 2. Vai entrar o camisa 19, Inácio Pereira. E daqui a pouco a gente já vê o outro e já passa para os amigos de casa as substituições que ocorreram na equipe do Santos. Lembrando que podem ser feitas 3 paradas, 7 substituições. É 7? Agora não lembro, no sub-15. Agora me fugiu. E vai entrar o camisa 18 também, o Júlio César. Os dois já estão aqui no centro, o quarto árbitro já prepara a placa. É isso mesmo, saiu o camisa 9, o Ravi, para a entrada do camisa 19, o Inácio Pereira. E saiu o camisa 7, o Leonardo Salim, para a entrada do camisa 18, o Júlio César. A gente vê esses jogadores agora com essa mania de tala. Cara, eu acho que não tem justificativa médica para essas faixas nos braços. Mas virou modinha, tá todo mundo usando e siga lá a pelota para esse segundo tempo. Marcelo Gobet. Tudo pronto. O árbitro já partida já dá o seu ok ali, já confere com seus assistentes. O Dreger está lá no centro do gramado. Está valendo. Começa o segundo tempo. De até aqui, Guarani 0, Santos também 0. Tenta o lançamento, houve ali o desvio do Cauã e é lateral a favor da equipe do Guarani. Tem pressa, Raul Lima já para o Miqueias para Lucas Albuquerque. O toque acabou sendo muito forte, afastou a zaga do Santos, mandando essa bola pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Guarani. Vem o Raul Lima na cobrança, acabou saindo o Lucas Albuquerque tentando deixar para o Miqueias. A bola não saiu, o Raul Lima achou que ia sair, tá valendo tudo isso. Aí o último, agora sim. Agora a bola saiu, o último toque foi do jogador do Santos. Aí o jogador do Santos segura a bola, o Raul foi lá, deu um empurrão, o jogador caiu com um saco de batatas. Cruzamento feito lá no segundo pau, tenta o maroto, mas afasta a zaga do Santos, que tenta puxar o contra-ataque aqui na de esquerda com o Inácio. Ganhou na primeira, ganhou na segunda.
Aí chegou ali com o pezão alto e a falta foi assinalada contra a equipe do Santos. Vem para a cobrança ali o Borges. Borges já manda lá na esquerda com o Maroto. Maroto domina, volta mais atrás ali com o Yuri. Yuri para Borges. Borges toca a bola. Aqui na direita para o Luca Guimarães. Luca Guimarães avança, tenta o lançamento à frente, tenta lá o Dreger corre, mas chega primeiro o Felipe Gustavo e faz o recuo para o Henrique Braz. Henrique Braz domina, já faz o lançamento, a ligação direta procurando o Inácio Pereira. Inácio Pereira toca na frente para o Júlio César, que já toca do lado para Arthur Lima. Arthur Lima, belo toque ali para o Inácio. Chega firme e o Guilherme faz a defesa. É o primeiro chute na direção da equipe do gol na equipe do Santos. E o desvio feito ali pegou no braço do Miqueias e a falta foi assinalada. O jogo começou corrido, assim como no primeiro tempo, segundo tempo, lá e cá nesse início, hein, João? Exatamente, Marcelo. Primeiro tempo, o Guarani com fôlego novo, buscando o resultado. E o Santos tentando falar assim, ó, não vem com tanta vontade que eu também tenho meu poderio. E vem a equipe do Santos, vai tocando a bola aqui pelo lado esquerdo, passou de passagem, já passou, fez o cruzamento no segundo pau muito forte, mas a sobra chega, o novo cruzamento, novamente forte, a bola foi direto pela linha lateral. Cruzamento pra cá, cruzamento pra lá, ninguém aproveitou, é só lateral a favor da equipe do Guarani. Isso aí tá mais pra chutão pra lá, chutão pra cá, porque a bola atravessou a área as duas vezes. Eu quis ser condescendente. Miqueias protege a bola, ganhou ali, afasta o Botelho e manda direto essa bola pela linha lateral. Mandar um abraço a todos que estão aqui no chat com a gente, nosso muito obrigado. Billy Neto, Sou Bugre, a Vilma Terezinha. Tem uma aqui que agora eu perdi o nome, mas que está assistindo de Miami, torcendo para o Guarani. Cobrança feita ali, houve a segurada de camisa do Raul Lima para cima do Arthur Lima. E é falta assinalada contra a equipe do Guarani aqui pelo lado esquerdo do ataque do Santos. O Arthur Lima já ajeita com carinho, o Cauã Miranda também está na bola. Vamos ver quem vem para a cobrança. O Ronald já coloca a barreira na distância regulamentar. Guilherme já ajeitou, só o Lucas Albuquerque na barreira. O Ronald já se posiciona. Autorizada a cobrança. Cauã deixou para Arthur. Arthur bateu fechado, direto nas mãos do goleiro Guilherme Henrique, que fez a defesa com tranquilidade, que tenta fazer a ligação direta. Tenta o lançamento lá para o Miqueias. Tem 3 em cima dele. Melhor para a defesa do Santos, que já volta essa bola para o seu campo de ataque. Domina, evita a saída pela linha lateral o Inácio. Toca mais atrás para Arthur. Arthur tenta o lançamento à frente para o Cauã. Botelho chegou e mandou essa bola pela linha lateral. Já passamos da marca dos 4 minutos no placar aqui no Telmo de Almeida. 0 Guarani, 0 para o Santos. Cauã para o Inácio. Inácio domina, protege, volta para o Cauã. Cauã para Inácio, toque ser um pouquinho forte, o Arthur Lima conseguiu ganhar essa bola, fez o giro, vai avançando, no carrinho afastou essa bola, no perde e ganha, a bola fica com a equipe do Santos na sua grande área, tenta ali o Júlio César, tentou afastar, mas foi bloqueado, tá valendo tudo isso, chega e o Yuri manda essa bola pela linha lateral, é lateral a favor da equipe do Santos e agora o jogo é paralisado para atendimento ao jogador da equipe do Guarani, quem sentiu ali na disputa de bola. O árbitro pergunta se ele quer o atendimento da sua comissão técnica. O árbitro pede para esperar a entrada do departamento médico. Já vai se recuperando ali o jogador da equipe do Guarani. É o Botelho. Marcelo. Oi, João. Maria Lúcia Bonvintini. Isso, obrigado. Assistindo desde Miami, torcendo pelo Guarani. Temos também a Vilma Terezinha torcendo pelo Neto Maroto. Pode falar, João. Maria Inês Taveira aqui, torcedora do Santos. Mandando um abraço aqui. Bora Bugre, João Vitor Lírio, Inácio, centroavante da Argentina. Vem a equipe do Santos no segundo pau. Sobrou pro Inácio. Afastou ali, pênalti. Pênalti para a equipe do Santos. O Inácio dominou a bola, chegou o Guilherme para afastar.
O árbitro entendeu que o Guilherme pegou no jogador ali no Inácio e o pênalti foi assinalado, João. Sim, o João aqui, o João tá vendo aqui nas imagens, revendo para ter o seu posicionamento também, se dá para enxergar alguma coisa. Olha, Marcelo, o Ronaldo não estava próximo não estava tão próximo assim da jogada. Eu tenho minhas dúvidas da nossa direção, nosso posicionamento. Tenho minhas dúvidas em relação a essa marcação. Daqui da onde a gente vê, primeiro, o que parece pelas imagens é que o goleiro toca a bola, ela acaba até vindo em direção a dentro do gramado para depois atingir o jogador. Foi a impressão que eu tive também. Mas está marcado e vamos para a cobrança. E quem vem para a cobrança é o capitão da equipe, Thiago de Barros. Ajeitou, tá ali posicionado, Guilherme no centro do gol. Toma distância o Thiago. Chega ali até a entrada da grande área, autorizada a cobrança. Thiago concentrado. Vem de direita, chutou, rasteiro, é gol! Gol do Santos! Thiago de Barros, na marca dos 7 minutos deste segundo tempo, abre o placar aqui no Telmo de Almeida. Agora, no placar, Guarani 0, Santos 1. João. A gente tá revendo a cobrança, um chute forte, baixo. O goleiro até acerta o lado, mas com a força que saiu a cobrança, ele infelizmente não consegue fazer essa defesa. Santos amplia sua vantagem nestas oitavas de final. No placar agregado agora 4 para o Santos, 0 para o Guarani. E o Thiago de Barros marca o seu 5º gol na competição. Tenta vir aqui do Guarani, o Botelho tentou o lançamento, mas melhor para a equipe do Santos, que já vem para o ataque novamente. Arthur Lima tenta o toque aqui na esquerda, a bola passou pelo Cauã, chega o Inácio cometendo a falta assinalada contra a equipe do Santos, a 12ª. Vem Raul Lima para a cobrança, não, deixou ali para o Luca Guimarães. Luca Guimarães queria pressa ali, ninguém se movimentou, ele teve que esperar um pouquinho. Agora sim, tenta o lançamento à frente para o Dreger, mas melhor para o Felipe Gustavo. Toque novamente, Botelho. Tenta para o Miqueias. Miqueias domina, deixa no chão ali para o Lucas Albuquerque. Lucas Albuquerque vai chegando. Aí houve um empurrãozinho de leve do Arthur Lima. Ele colocou aquela famosa história, né, João? Esperou o contato veio, se jogou e a falta foi assinalada. Exato, mais uma falta assinalada a favor da equipe do Guarani. Não tem nem muito o que falar, né? A imagem mostra tudo, os dois braços esticados, um empurrão claríssimo. Falta muito bem marcada. Uma falta bem marcada ali, vem Lucas Albuquerque para a cobrança. Concentrado, pedindo ali, já avisando, vou jogar essa bola fechado. Vamos ver o que ele vai aprontar. Esperando a autorização da arbitragem. Agora sim, vem Lucas Albuquerque, bateu na marca do pênalti ali, a bola acabou indo direto nas mãos do goleiro Henrique Braz. Henrique já tenta a ligação direta ali com o Arthur Lima, chega o Yuri e manda essa bola de cabeça, mas a sobra é da equipe do Santos, que vai tocando lá pelo lado direito do seu ataque, com o João Gumbis. Acabou no pé de ganha ali, volta ali para a equipe do Santos, que vai avançando. Passou por um, passou por dois. Chega na linha de fundo, consegue o cruzamento. Afasta ali, tava na jogada do Guilherme também, mas o Lucas Guimarães não quis nem saber, mandou essa bola pela linha de fundo. Escanteio a favor da equipe do Santos, o segundo na partida. O primeiro pelo lado direito do seu ataque e vai Arthur Lima para a cobrança. Se no 0-0 já não tinha pressa, com 1-0 no placar então... Vai Arthur Lima, ajeitou uma, ajeitou duas, agora vai tomar distância. Já autorizada a cobrança, agora vai ajeitar uma terceira. Aí o árbitro agora já apitou. Vem Arthur Lima para a cobrança. Cobrança feita, fechada. No primeiro pau, afasta o Dreger. De quem fica essa sobra? Fica para o jogador do Santos, que ganha de cabeça. No bate-rebate, volta para a equipe do Santos, que começa o jogo de novo. Mas deu impedimento. João. Fala.
Você viu o lance? Alguma coisa a comentar? Sim, impedimento marcado. Mas o toque foi do jogador do Santos. Ah, não, pera. Agora que... Caiu a ficha? O toque Não, foi... eu tive a impressão que o jogo tinha sido do jogador do Guarani. Perdão. O árbitro, o assistente número 1 agora, meu amigo. Errou o pé. E agora a falta assinalada contra a equipe do Guarani. Falta a favor... Oi, João, pode falar. Não, eu tô procurando aqui, tô revendo pra buscar o que poderia ter sido indicado por ele. Mas... Marcou impedimento. Porque na falta ele agita a bandeira, não agita? Sim. Ele não agita a bandeira, só ergueu, como se fosse marcação de impedimento. Bom, a falta foi assinalada agora lá no lado direito do ataque da equipe do Guarani. Do Santos, perdão. Vem o Arthur Lima para a cobrança. O Cauã também tá lá. A barreira já tá posicionada, Botelho tá lá posicionado na barreira, já autorizado. Cauã deixou pro Arthur fez o lançamento lá na grande área, no segundo pau, tentou subir de cabeça o Júlio César, mas foi muito alto, direto pela linha de fundo, só tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Vem a equipe do Guarani, vai Maroto com a bola, tocou, foi calçado ali, nova falta da equipe do Santos. Falta já batida, a bola aqui com Luca Guimarães. Luca Guimarães domina. Faz o lançamento, tenta lá o Dreger, mas a bola foi muito forte, melhor para a zaga do Santos, que sai tocando, mas o Dreger recuperou, roubou por trás, Botelho, já toca do lado ali para o Carioca, Carioca mais à frente para o Maroto, Maroto domina, toque para na frente ali para o Lucas Albuquerque tentou ali para o Carioca, mas ficou mais nos pés do goleiro, era para o Dreger a bola, ficou mais para o Henrique Braz, que antecipou e fez firme a defesa. Marcelo, um agradecimento especial aos 750 aparelhos conectados simultaneamente com a gente. Estamos aí na casa dos 230 likes, viu? Então vamos lá, João. 300 likes, galera. Vamos lá. Até o final do jogo, 300 likes, como diz Fábio Amistalden. Senta o dedo no like. Cruzamento feito ali, tá valendo tudo isso. A bola até o Júlio César. Aí se chocou ali com o zagueiro do Guarani. Foi pro chão, nada a marcar, segue a bola com o Guarani. Luca Guimarães, tocou para o Maroto. Maroto para Yuri. Yuri para, domina, já toca à frente para o Lucas Albuquerque. Lucas Albuquerque domina a bola, volta atrás para o Maroto. Maroto para, volta, recua para o Borges. Borges domina, ergue a cabeça. Tem que tocar do lado ali para o seu companheiro Luca Guimarães, que já toca para o Raul Lima. A equipe do Guarani, do Santos começa a subir sua linha de marcação. Luca Guimarães, do lado ali para o Borges. Borges para, avança, inverte o jogo ali para o Yuri. O Maroto chega para ajudar nessa armação de jogada. Mas não tem para quem passar, volta atrás ali para o Borges. O Santos prepara mais uma substituição. Lançamento feito à frente, procurando o Miqueias, mas afasta ali a zaga do Guarani, do Santos, o Danilo Ribeiro, manda essa bola pela linha lateral. Lateral batido, Raul Lima para Miqueias. Miqueias tem o toque ali para o Luca Guimarães, para o Lucas Albuquerque, mas bloqueou ali a saída do Santos. E agora a falta foi assinalada. E teremos cartão para o camisa 11, o Miqueias. Marcelo, vai aproveitar aqui essa paralisação, né? Já que houve essa falta e tudo. O pessoal está perguntando sobre o Derbinho. O Derbinho de hoje, ele é mando da equipe da Ponte. Então, a TV Guarani não tem os direitos de transmissão. Talvez a equipe da Ponte, né? Equipe mandante? O marketing deles faça esta transmissão, mas a gente não tem esta informação, tá? O Derbinho, ele começa às 10h40 em Itapira. E agora uma substituição na equipe do Santos. Sai o camisa 10, o Arthur Lima, para a entrada do camisa 17, Brian Torres. Quarto árbitro levanta a placa aqui e a substituição já vem sendo feita. Sente ali o Miqueias também, está sendo atendido e já pediu substituição. Miqueias contundido, põe a camisa na frente do rosto, chorando, sentindo muito ali o Miqueias. Reiniciada a partida, bola com a equipe do Santos, vai tocando Felipe Gustavo.
lá para o João Gumbis. João Gumbis tentou o lançamento à frente para o Thiago de Barros, mas foi bloqueado. Lateral para a equipe do Santos. Vem João Gumbis para a cobrança e o Guarani prepara a sua substituição. Saindo camisa 11, Miqueias, para a entrada do camisa 19, o Pietro Xavier. A substituição já realizada, já sendo processada. Lateral a favor da equipe do Santos. João tentou na frente ali para o Thiago, voltou para o João. O Guarani tenta recuperar a bola, mas o João vai levando a bola. Passou por um, passou por dois, passou por três. A bola vai correndo, tenta evitar a saída ali. O Júlio César não consegue e ganha escanteio. Bom, é escanteio a favor da equipe do Guarani, do Santos, lá pelo lado direito do seu ataque. Prepara-se para a cobrança a equipe do Santos. Autorizado já. Vem a equipe do Santos, batida fechada no segundo pau. Passa por todo mundo, o Júlio César corre tentando evitar a saída pela linha lateral. Ele domina. Protege bem a bola, tá ganhando tempo, tá gastando um tempo ali. A bola consegue o toque para o Inácio. Inácio faz o cruzamento na área. Chegou para a equipe do Santos de primeira! Gol! É do Santos! Na marca dos 17 minutos, Kaique Silva amplia o placar para a equipe do Santos. Agora, Santos 2, Guarani 0, João. Pois é, Marcelo, agora a equipe do Santos amplia ainda mais sua vantagem. É uma jogada que se originou num escanteio tanto quanto estranho, né? Mas um chute cruzado muito bem batido. Bela finalização da parte do jogador do Santos. E amplia ainda mais sua vantagem. Agora no agregado 5 para o Santos, 0 para a equipe do Guarani. E respondendo ao pessoal aqui, estamos falando de Cosmópolis, do estádio Telmo de Almeida. E o Kaique marca o seu primeiro gol na competição. Lateral a favor da equipe do Santos. João Gumbis ganha tempo, vai avançando. Aí o árbitro falou, não, aí já foi demais, pode voltar e aproveita para ganhar todo o tempo do mundo ali, volta, gasta mais um tempinho. Mais atrás, agora sim, autorizada a cobrança. Vem João Gumbis. João Gumbis já tenta o lançamento ali para o Thiago. Vem o Borges firme na marcação, mas a sobra do Santos acabou acertando e tá expulso, João. Não, tá expulso. Tá expulso o Botelho. Pegou por trás ali, tava puxando o contra-ataque, o árbitro entendeu que pegou só o jogador e a expulsão... Não, é só amarelo. Não, mandou sair. Não. Ele fez a sinalização. Não fez, não. Ele Então sinalizou para quem era o cartão, Marcelo. Somente cartão ali. Bom, você narrou exatamente isso. Era um ataque promissor, uma possibilidade de ataque, foi impedido, falta... Não, João, ele tá saindo, ó. Ele tá saindo. Foi expulso. O Botelho. O Botelho foi expulso. Camisa 7, Botelho, na marca dos 19 minutos, expulso direto. E aí a substituição disciplinar ocorre. Vem 2 jogadores na equipe do Guarani. Vão entrar o camisa 13, o Marcelo Vicente. Ô Marcelo, eu tava dando atenção a achar que você narrou o negócio errado. Não, pegou... Ele só chutou o adversário, ele matou um contra-ataque. Existe uma diferença grande entre jogo brusco grave e falta temética. E falta tática. Foi uma agressão que aconteceu, por isso da expulsão. Não, falei, ele acertou o jogador, só foi no jogador. Não, mas não é que ele... Você falou contra-ataque, não sei o que. Não, foi uma ação de jogo brusco grave. Ele só chutou. Ele não estava nem olhando para o que estava acontecendo no jogo. Expulsão muito bem assinalada pelo árbitro. E lá vem a equipe do Santos. Daqui a pouco a gente passa as alterações. De cabeça ali, conseguiu o Raul Lima, mandou essa bola pela linha de fundo. Não, entendeu que o Inácio que tocou de cabeça. E o último toque foi do Inácio. É só tiro de meta a favor da equipe do Guarani.
Então, as substituições. Saiu camisa 7, Botelho, pela substituição disciplinar, entrando camisa 17, o Guilherme Priviati, e saiu camisa 6, o Yuri, para a entrada do camisa 13, Marcelo Vicente. Bola aqui, equipe do Guarani, lançamento feito à frente, Lucas Albuquerque, procurando aqui o Pietro. Pietro já avança, faz o cruzamento, foi muito fechado. O cruzamento era para o Dreger, mas acabou indo direto pela linha de fundo, só tiro de meta a favor da equipe do Santos. Já passamos da marca dos 21 minutos. Aqui no estádio Telmo de Almeida segue Guarani 0, Santos 2. E aproveitando essa parada para substituição, aquele recadinho para os torcedores burgrinos. Seja um sócio campeão, torne-se um associado, já acione aí o QR Code que está na telinha aí para ver as vantagens que você tem a se associando ao sócio campeão. Ajude a sua equipe, ajude o Bugre de Campinas. Vem a equipe do Santos, vai saindo no contra-ataque, Júlio César, vem avançando pelo lado direito, ajeitou, fez o cruzamento para o Inácio, acabou saindo muito forte. Vem a equipe do Santos ainda tentando evitar a saída pela linha lateral, não consegue ali, era o camisa 17, o Brian Torres, e é só lateral a favor da equipe do Guarani, Raul Lima. Raul Lima para Lucas Albuquerque. Lucas Albuquerque domina no meio de 3 ali, houve um choque, e aí a falta foi assinalada a favor da equipe do Guarani. O Luca Guimarães já ajeita a bola, toma distância e faz a cobrança da falta ali, lá na esquerda, para o Marcelo. Marcelo avança, mas chegou primeiro ali o jogador do Santos, conseguiu fazer a cobertura e roubar essa bola. Vem firme ali o Marcelo no carrinho, na marcação, manda essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Santos. Aí vai... Foi falta? Foi falta. Agora sim, falta batida. Então, falta marcada contra a equipe do Guarani é 13ª. 14ª, perdão. Felipe Gustavo. Devolve para Danilo Ribeiro. Danilo Ribeiro espera a movimentação dos seus companheiros. Vai fazer o lançamento à frente. Tentou ali no meio, melhor ali para a zaga do Guarani com o Borges. Borges para o Lucas Albuquerque. Lucas Albuquerque não consegue o domínio, acaba perdendo, mas ganha o lateral. Raul Lima, para o Lucas. Lucas do lado ali para o Carioca. O Carioca perdeu a bola para o Inácio. Tenta avançar a equipe do Santos com o Brian Torres. Brian Torres tocou ali para o Cauã. Cauã para Brian. Toque para o Cauã. Vai avançando a equipe do Santos. Cruzamento feito. Lá na entrada da grande área. Dominou. João Gumbi para Júlio César. Tentou o chute cruzado. Foi bloqueado. A volta a bola para o João. Tentou o toque de primeiro. Inácio. Pegou fraco no bate-rebate. Agora sim afasta a zaga do Guarani. Sobra para o Dreger. Tá valendo tudo isso. Tentou o arremate de longa distância. Mas a bola para na defesa do Guarani. Tenta o lançamento aqui para o Pietro. Consegue se recuperar o Danilo. O Felipe Gustavo espirrou o taco. Chega o Henrique na cobertura como um líbero e manda essa bola pela linha lateral. Vem o Lucas Albuquerque, tem pressa, já toca para o Raul Lima. Raul Lima volta para o Lucas. Lucas inverte o jogo lá para o Marcelo. Marcelo domina a bola. Espera a chegada dos seus companheiros. Toca mais atrás para o Guilherme Priviati. Priviati volta com o Borges. Borges domina. Toca aqui na direita para Raul Lima. Raul Lima no meio para o Lucas Albuquerque, de primeira para Pietro, Pietro para Lucas. Lucas tentou o lançamento à frente para o Pietro, acabou sendo muito forte. O Danilo chega na cobertura e faz o corte e já manda para frente para o Inácio. No domínio, volta para a equipe do Guarani. Aí ficou um agarra-agarra, puxa-puxa, e o árbitro já vai conversar com os dois. E vai dar cartão amarelo para o Luca Guimarães, só que o Luca Guimarães já tem cartão. Já tem cartão. Pelo mesmo motivo que ele tomou o cartão no primeiro tempo, ele toma agora o cartão no segundo tempo. Vai saindo... foi um amarelo para cada um dos jogadores, pelo mesmo motivo do primeiro tempo. Jogador aí da equipe da equipe do Guarani, só que ele já possuía o cartão amarelo, né? Sim. Acabou sendo expulso ao defensor bugrino. E vem aqui na substituição, camisa 14, Martim, para a saída do camisa 3, o Luca Guimarães.
em virtude da substituição disciplinar. E o cartão amarelo foi para o camisa 19 do Santos, o Inácio Pereira. Cobrança feita, lá inversão de jogo lá para o João Gomes. Chega firme na marcação o Priviati. Ganha lateral a equipe do Guarani. Marcelo para a cobrança. Já passamos da marca dos 26 minutos desta segunda etapa. O Santos vai vencendo pelo placar de 2-0. Guilherme acabou tentando o chute de primeira, saiu errado. Tentou completar ali o jogador do Guarani, que também completou errado. Volta para a equipe do Santos. Na sua intermediária de ataque. Chega no pé de ferro ali e ganha o Raul Lima. O Maroto tenta recuperar. A bola volta com o Cauã Miranda aqui pela esquerda. Faz o cruzamento no segundo pau. A bola chega lá, domina, ajeita. Mais atrás para o João Gomes. João Gomes faz o cruzamento novamente no segundo pau para o Cauã. Dan, 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 dan. Lá vem a equipe do Santos, domina. Inácio tenta passar ali pelo Raul Lima protege, mas o Inácio recupera a bola. Inácio deixou para o Raul Lima e cometeu a falta assinalada contra a equipe do Santos. Aí eu vou falar, aí o pulo do Cauã Miranda foi bonito. O pulo foi bonito, mas ele calculou muito mal o tempo da bola, porque só pulou. A bola foi passando como se nada tivesse acontecendo. E agora, para a alegria do narrador, vem 4 substituições na equipe do Santos. Que beleza. Bola sobe ali, fica com a equipe do Santos. Vai tocando a bola. Já chegamos na marca dos 27 minutos. Fica com Cauã Miranda. Cauã Miranda para, domina, joga no meio. Thiago tentou a inversão de jogo, o Maroto conseguiu bloquear. Volta para o Danilo. Danilo para o Kaique. Kaique para o camisa 11, o Nicolas Paulino. O Nicolas Paulino faz a inversão lá na direita para o João Gomes. No puxa aqui, puxa ali. A falta assinalada contra a equipe do Santos. Vamos ver se teremos as substituições agora. Não, ainda não. Já cobrança já realizada. Desce a equipe do Guarani, descia, recuperou a equipe do Santos. Lançamento feito, Inácio na cara do gol, chutou. Guilherme! A pancada foi forte, ele estava deixando a bola escapar. Conseguiu fazer a defesa, João. Caiu? Vai tocando a bola. Vem Pietro, tocou na saída do goleiro Henrique. Afasta a defesa do Santos. A bola sobra com o Borges, que manda essa bola pela linha lateral. Agora vamos às substituições. Sai o camisa 2, Felipe Gustavo, para a entrada do camisa 13, Vinícius Silva. Sai o camisa 6, Danilo Ribeiro, para a entrada do camisa 14, João Miguel. São as duas primeiras substituições. Vai entrar o camisa 16, o Francisco Souza. E tá saindo, ainda não foi levantada a placa. Daqui a pouco a gente forma os amigos de casa. As outras duas substituições. Cauã Miranda tá saindo ali, Cauã Miranda tá saindo para a entrada do camisa 20, Miguel Ângelo. E falta uma substituição sem identificada aqui. Não deu para ver, vamos esperar o quarto árbitro erguer a placa para confirmar. Enquanto isso, dá uma passadinha aqui pelo chat. A Karen falando que o Ignacio estava jogando pela seleção argentina na Liga Evolu Sub-15 e agora está voltando aí para a equipe santista. Ah, que legal. Teve a saída do camisa 16, a entrada do camisa 16, Francisco Souza, mas a placa não foi erguida identificando quem saiu. O jogador já saiu, já havia saído de campo, mas não houve a identificação. Siga lá, pelota. E lá vem tocando a equipe do Santos, agora com o Júlio César. Aqui na esquerda para o Brian Torres. Brian Torres passou pelo Borges, chegou na linha de fundo, chega na cobertura ali o Priviati, mas avança ali, faz o cruzamento. O Brian sobra, afasta a zaga do Guarani, mas a sobra ainda é do Santos. Vem avançando, tocando ali com o Francisco. Francisco no rebate, sobra ali para o Miguel Ângelo. Chega no carrinho firme o Priviati, manda essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Santos. Já chegamos na marca dos 30 minutos. Brian faz o cruzamento lá no segundo pau. Chega o Guilherme e faz a defesa. O Júlio César chega junto ali, faz aquela jogada ali, atrapalha o Guilherme, tá valendo tudo isso. Agora a falta é assinalada. A interferência ali na cobrança do Júlio César, né, João?
Exatamente, o goleiro tem que ter liberdade para fazer a cobrança. Rapaz, tem 4 bolas em campo. Todos os gandulas tentaram acelerar o processo e exageraram no jogo. Mas ali ainda faltou, na minha opinião, faltou agora um posicionamento do Ronald. O cartão amarelo tinha que ter sido aplicado ao jogador santista. E dessa equipe do Guarani, vai tocando a bola, acabou perdendo, sobra no meio ali para o Nicolas Paulino. Nicolas Paulino tenta o lançamento à frente, ganha a zaga do Guarani que está jogando com o Martim. Acaba tocando na frente para o Lucas Albuquerque. Lucas Albuquerque tenta escapar ali, 2 em cima dele, já escapou de um, tem o outro na sua cola. Tentou o lançamento à frente e é só lateral a favor da equipe do Santos. Vem o Felipe Gustavo para a cobrança. Pode falar, João. No momento que ele foi fazer o lançamento, a bola já havia deixado o gramado. Tenta ali o Maroto, marcando em cima, é obrigado a recuar o jogador do Santos. Henrique já manda, já despacha essa bola da sua grande área. Houve o desvio de cabeça, mas a sobra ainda é do Guarani. Borges fez o corte, tocou na frente, Maroto deixou ali, tenta o avanço do Dreger, mas o Dreger demorou um segundo para dar o arranque e com esse segundo a bola chegou fácil nas mãos do goleiro Henrique Braz. Henrique Braz já ajeita, faz a ligação direta à frente procurando o Júlio César. O lançamento é longo, vem junto ali o Borges pro cobertura, aí o Júlio César acabou empurrando e a falta foi assinalada, 18ª falta da equipe do Santos. Borges na cobrança, já tocou curto ali para o Raul Lima. Raul Lima ergue a cabeça, tenta o lançamento, é travado, essa bola não saiu ainda. Para quem fica? Fica com o Dreger, 2 em cima dele. A bola já havia saído depois do toque do João Miguel. É novo lateral a favor da equipe do Guarani. Raul Lima para Lucas Albuquerque. Lucas Albuquerque inverte o jogo ali procurando o Marcelo. Será que o Marcelo consegue evitar? Conseguiu evitar a saída, mas acabou adiantando na disputa de bola. Tá valendo tudo isso. Chegou o jogador do Santos e mandou essa bola pela linha lateral. Já cobrado, Lucas Albuquerque para Marcelo. Marcelo volta tentou o toque para o Lucas Albuquerque, que recupera a equipe do Santos, que sai jogando no contra-ataque. Avança lá pelo lado direito, levou o trançapé por trás e é mais um cartão amarelo para a equipe do Guarani, para o camisa 13, o Marcelo Vicente. Ele apontou reto, viu? 7. Então, desculpa, foi pro camisa 17, o Guilherme Priviati. Então, mais um cartão amarelo aqui para a equipe do Guarani. Autorizada a cobrança de falta, lançamento lá na grande área, chega o Guilherme tentando dar um soco, acabou espirrando ali, voltou, cruzamento feito no segundo pau, Guilherme faz a defesa, mas o Júlio César já estava em posição irregular e o impedimento foi assinalado contra a equipe do Santos. Primeiro impedimento da equipe do Santos. Já batido, tentou o lançamento ali para o Pietro, não conseguiu, foi enganado pelo kick da bola, recupera a equipe do Guarani, vai tocando no meio, Dreger tocou aqui na direita para o Raul Lima, que já tenta o lançamento na frente para o Maroto, mas foi interceptado o lance pelo João Miguel. Avança a equipe do Santos, toca do lado, Miguel Ângelo avança, invade a grande área, tenta o chute cruzado, desvio! Gol! Do Santos! Júlio César, camisa 18, no chute cruzado, ele chegou primeiro, conseguiu o toque antes da chegada da zaga e do goleiro Guilherme. Agora no placar, Guarani 0, Santos 3, João. Exatamente, belo cruzamento na tentativa de ataque da equipe santista. O jogador se antecipou com muita propriedade, acabou empurrando essa bola para o fundo do gol. E o Santos garante sua classificação para a próxima etapa, para as quartas de final, e teremos 1 minuto de acréscimo. E o Júlio César marca o seu 8º gol na competição. Vai tocando a bola a equipe do Guarani. Bola com o Borges. Borges toca no meio. Vai avançando. Tenta seu golzinho de honra. Bola com o Priviati.
Priviage tenta o lançamento lá na esquerda para o Marcelo, para o Pietro, chega no carrinho o jogador do Santos e manda essa bola pela linha lateral. Agora sim, o Marcelo vem para a cobrança do lateral, tocou para o Pietro. Pietro devolve para o Marcelo. Marcelo domina, tenta o lançamento lá na grande área, domina, Raul Lima ajeitou na meia-lua da grande área, toca mais atrás para o Maroto, faz o corte ali, tá valendo tudo isso. Chegou na bola, não, o árbitro entendeu que o Maroto pegou o jogador do Santos e a falta foi assinalada. E aos 36 minutos, põe ponto final o senhor Ronald Hornes Araújo para Guarani 0, Santos 3. João, enquanto eu termino de fazer as estatísticas aqui. Marcelo, o jogo nesse segundo tempo, era o que a gente vinha falando, o Guarani precisava se abrir, precisava vir para cima, acabou abrindo espaços na defesa, que o Santos se aproveitou, repete o placar do primeiro jogo e aplica aí seus 3-0, aproveitando descuidos da defesa da equipe do Guarani. O segundo gol, um belíssimo gol, um chute cruzado, sem chances ao goleiro. Mas vamos aí ver, agora as equipes estão se complementando. A arbitragem talvez tenha tido um ou outro equívoco, mas para mim foi uma situação de cartão ali que o jogador santista merecia ter levado por atrapalhar a reposição do goleiro. Eu não vi nada além desse equívoco, digamos assim, de maneira mais assintosa. O impedimento, né? Aquilo ali foi... O tilt? Foi tilt, certeza. Não tem outra explicação. Esse daí eu não prefiro nem comentar. Tá bom então, João. E colocando números finais na partida, a equipe do Guarani foram 8 chutes, 4 na direção do gol. Cometeu 16 faltas, 2 escanteios a seu favor, 1 impedimento assinalado contra, 4 cartões amarelos e 1 vermelho. A equipe do Santos foram 7 chutes, 5 na direção do gol. Cometeu 18 faltas, teve 3 escanteios e 1 impedimento assinalado contra, 2 cartões amarelos. Os gols foram assinalados pelo camisa 5, Thiago de Barros, pelo 8, Kaique Silva e pelo camisa 18, Júlio César. A TV Guarani volta numa próxima transmissão. Lembrando que o Sub-20 está classificado para a semifinal. Aguarda a definição do confronto, já que tem que esperar o jogo entre Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, que acontece amanhã. E a equipe do Sub-17 vai disputar o jogo da volta daqui a pouquinho, a partir das 10h40. O jogo começando daqui a pouquinho lá em Itapira, o derbinho lá na cidade de Itapira, no Sub-17. A gente agradece a todos que nos acompanharam, agradeço a todos que nos prestigiaram, desejando um ótimo final de semana. Até